Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos numa série de vídeos, né? Perguntas e respostas, sugestões, mas sobre outros assuntos, né? Nós temos feito muito isso aí no nosso canal aí do Enfermeiro Walter Amaral, na criação de peixe em caixa d'água. Mas hoje nós vamos falar de outro assunto de muita importância, tá? E esse assunto refere-se à criação dos filhos. Olha que interessante. A Bíblia, em São Marcos 10:14, ela dá um grande alerta de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: ensinai, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E nossa, né? Às vezes, né? Os pais eles acabam impedindo que os filhos cheguem a Jesus Cristo. Eles não deixam. Eles estão fazendo a mesma ação dos discípulos, afastando as crianças de Jesus Cristo. Então, pessoal, é o seguinte, né? Eu tenho observado em muitas famílias que muitas pessoas utilizam a televisão como educador dos filhos. A televisão como educador dos filhos. E isso é muito perigoso, né? Cerca de 90%, principalmente dos desenhos ou mais, são grandemente prejudiciais para as crianças. Um amigo meu me disse o seguinte: Walter, eu conheci uma senhora e ela me contou o seguinte, que ela viu o filho dela, de 3 anos, colocando cadeira uma em cima da outra. E estava bem na sacada da sua casa. E aí ela falou o seguinte, e ela viu a criança subindo, né? Subiu a primeira cadeira, a segunda cadeira, e já estava subindo na sacada para pular lá embaixo. E quando a mãe viu aquilo, saiu correndo e pegou a criança. Daí ela perguntou: meu filho, o que é que você está fazendo? Ô mãe, eu vou pular aqui de cima. Mas meu filho, você vai morrer quando chegar lá. Não, mãe, quando eu chegar lá, alguém vai me segurar nos braços. Mas quem te disse isso? No DVD que a senhora comprou para mim. No DVD, mas como eu te comprei um DVD de desenhos? Então, mãe, no DVD tá dizendo que eu tenho que pular a janela, que vai ter alguém lá embaixo para me segurar. E a mãe foi, olhou várias vezes o DVD e não conseguiu ouvir nada. E ela pegou aquele DVD, levou para um especialista e, enfim, conseguiram encontrar a mensagem oculta, a mensagem subliminar que só a criança conseguia entender. Olha o perigo aí, viu, pais? Tem muitas mensagens que nós adultos não entendemos nesses desenhos, mas as crianças, elas conseguem entender o que é a mensagem que é dita ali. Olha que perigo. Tive mais um caso do outro colega que estava junto também, ele comentou que esse caso ele evidenciou de uma vizinha dele. Ele estava contando que a mãe tinha um filho de 5 anos e a paixão dessa criança era Superman, né? E quando fazia aniversário, o interesse era o quê? Que o aniversário fosse sobre Superman. E a mãe é uma criança, então eu vou fazer o gosto do meu filho, né? E tudo, enfeitou toda a casa de Superman, comprou a capa, comprou a roupa, né? E aquele aniversário gostoso de Superman. E aquela criança, toda vestida de Superman, foi até a janela, 3 andares, né? E pulou de cima dela, né? E caiu lá embaixo e morreu. E foi então uma coisa assim extraordinária. Ó, uma angústia para a mãe, né? Ver seu filho, né? Morto, né? E de uma maneira trágica e
ignóbil, sem necessidade nenhuma, né? Aquela criança tinha morrido. Que tristeza não tinha sido. Aconteceu agora um caso, estou contando 2 casos aí de amigos meus que evidenciaram, mas agora eu vou contar um caso que eu vivenciei. Eu estava de serviço no pronto-socorro de um determinado hospital, eu era o chefe do setor no momento, e de repente chegou um carro a toda velocidade, e dizendo o seguinte: uma criança tentou suicídio, mas como uma criança tentou suicídio? E rapidamente providenciei uma maca, chamei funcionários, fomos lá, preparamos então a sala de emergência, aquele senhor pegou a criança, colocou na maca, e eu chamei então os pediatras, os médicos, todo mundo, né, para vir atender aquela criança. E ali, então, eles começaram a massagem de ressuscitação, fazendo manobra, junto comigo também ali, fazendo as medicações necessárias. Mas aí, quando, na realidade, aquela criança já tinha chegado morta. E aí nós conversei, né, com a pessoa responsável que trouxe e perguntei, mas o que aconteceu com essa criança? Olha, a irmã dela, essa criança tinha, olha, reparem vocês, 9 anos. 9 anos. E a irmãzinha tinha 7 anos. E a irmãzinha disse o seguinte: ela tentou suicídio, ela se matou. Assim, mas como, né? Como que aconteceu? E naquela hora, então, que aquela criança estava ali inerte, eu fui fazer os exames e eu comecei, então, aqui palpar a parte de trás, né, da cabeça da criança, e aí a bala não tinha saído. Ela estava ainda alojada bem na nuca, né? E aí eu sentia, passava a mão e eu sentia a bala, né? Que estava alojada na nuca da criança. E os médicos desistiram de fazer alguma coisa porque as pupilas já estavam abertas, né? O cérebro já tinha sido destruído. E coube a mim conversar com o pai, né? Lá fui eu, então, pegando informações, telefone, consegui encontrar o pai que estava no serviço para dar essa triste notícia para ele. E logo veio a mãe também, assim, totalmente desnorteada, né, sem saber o que estava acontecendo. E depois, então, teve boletim de ocorrência, chamou a polícia, todas aquelas coisas todas normais, né, que é o padrão. E no outro dia, nós fomos descobrir, eu fui tentar saber o que foi que aconteceu com essa criança. Olha que interessante. A mãe, ela contou o seguinte, que ela saiu de casa, né, o pai estava trabalhando, e a mãe então saiu de casa para ir na padaria. E ligou a televisão em determinado desenho, né, para poder as crianças ficarem entretidas ali, enquanto ela ia comprar o pão para as crianças. E no determinado desenho, havia então o personagem que gostava de atirar, atirar. Tirava num, atirava no outro, tirava no outro, tirava no outro, né? E depois, esse personagem, né, deu um tiro também na sua boca, né? Me virou para ti, pum! Só que quando ele mirou para si, saiu uma bandeirinha, né? Aí a criança, ela sabia aonde estava a arma que o pai dela guardava escondido. Ela sabia o esconderijo da arma do pai. E ela foi lá. E por incrível que pareça, a arma estava armada, destravada e com munição. E ela foi fazer a mesma coisa, né? Colocou na boca e atirou. Quando atirou, fez pá! Ela disse assim, fez pum! E aí ela caiu. Né? Quem contou isso foi a irmãzinha de 7 anos. Uma criança perdeu-se por causa de desenhos, né? Desenho animado. Então, meus amigos, existem muitas mensagens subliminares nos desenhos. A Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos, e muitas vezes impedimos elas de irem a Jesus por apresentar para elas coisas que não se referem ao reino dos céus, né? E a Bíblia diz, ensinai a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, né?
E de fato, né, ela não se desvia. Então o futuro da criança depende muito da semente que você planta. Tive um caso na minha casa bem interessante. A minha filha tinha 3 anos, né? E aconteceu então de eu pegar na minha casa, eu e minha esposa trabalhamos, então dentro do possível eu procuro ajudar no que for necessário. E lá então nós tínhamos colocado a roupa para lavar, tinha tirado a roupa para lavar, pus na bacia, peguei todos os grampos que tinha lá em casa, uma cesta de grampos, e fui então estender na nossa laje na época, né, a roupa, né? E aí então aconteceu que dias antes nós tínhamos comprado um CD da tia Cecel e ela ensinava ali a história dos discípulos, né, usando um grampo, né? Jesus era um grampo, os discípulos eram um grampo e a multidão era outros grampos. Para mim, na realidade, quando eu vi aquilo, eu achei totalmente desinteressante, mas para minha filha foi o máximo, né? Era o máximo aquela explicação, ela entendeu tudinho a vida de Jesus, dos discípulos, a multidão ali que eram curadas. E eu peguei então aquelas roupas, peguei aquele cesto e fui lá estender a roupa. Deixei o cestinho do lado, chamei ela para vir comigo, ela foi, né? E aí comecei a estender todas as roupas. Primeiro eu estendi para depois então eu colocar os grampos. E em determinado momento eu falei assim, ô filha, me dá aí aquele grampinho que está ali separado para o pai colocar aqui na roupa. Daí ela falou assim, não pai, esse grampo aí é Jesus Cristo. Eu falei, o quê? É Jesus Cristo, esse grampinho aí, né? Esse grampeador. Ah, então você me dá esse tão do ladinho dele. Não, pai, esses aí são os discípulos, não posso te dar. Eu falei, ih? Ah, então você me dá desses outros que estão do lado aí dos discípulos. Não, pai, esse aí é a multidão que segue Jesus, eu não posso te dar. Resultado, né? Tive que entrar na brincadeira e deixei lá a roupa sem grampo, né? Então as crianças, elas gravam realmente aquilo que elas ouvem, que elas veem, né? Então, pais, amigos, pessoas que têm seus filhos, seus netos, fica atento no que eles estão aprendendo, né? Hoje o mundo está de um jeito que as crianças estão desde pequenos se estragando, se perdendo. E muitas vezes nós, pais, estamos favorecendo para isso. Então, está escrito, deixai vir a mim os pequeninos. Então, meu amigo, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, não impeça suas crianças de chegarem a Jesus Cristo. Ok? Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.